Graça e paz, amados. Bom dia. Uma feliz Páscoa a cada irmão e irmã. Um excelente domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe muito nesse dia e que essa data seja uma data especial ao seu coração, como de fato tem sido ao longo desses séculos. Amém, meus irmãos? Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que nos visitam, os nossos irmãos e irmãs, aqueles que vieram pela primeira vez, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Você é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa data, para mim, ela é uma data muito, mas muito importante, e eu acredito que para você também. Domingo da ressurreição, domingo de Páscoa. E hoje não seria outra coisa a tratarmos senão isso. Eu quero falar um pouco sobre a ressurreição, e hoje eu quero inclusive trabalhar com vocês sobre esse acontecimento, que foi a Páscoa, em especial o ocorrido no domingo de Páscoa. E o título da minha mensagem é A Ressurreição de Jesus, nossa maior esperança. A ressurreição de Jesus, ela é a nossa maior esperança. E antes de lermos o texto bíblico, eu gostaria de orar com você, porque hoje a gente vai estar trabalhando aqui sobre esse assunto. Quero falar sobre a Páscoa, quero falar sobre a ressurreição de Jesus e o que isso implica para todos nós. Amém? Então vamos orar, meus irmãos, vamos? Glória a Deus. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore conosco agora. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelo domingo da ressurreição que aconteceu logo depois da tua morte. E que hoje nós, juntamente com muitos irmãos e irmãs, e eu diria, ó Deus, muitas almas te celebram, te prestigiam, te engrandecem, porque é um dia memorável, é um dia especial, é um dia que recordamos a maior conquista de Deus entre nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Agora eu te peço, meu Deus, fala ao nosso coração, fala a nossa vida. E, ó Deus, em nome de Jesus, ministra realmente pelo poder do Teu Espírito no coração de cada irmão e irmã o que a Tua palavra nos ensina sobre o domingo da ressurreição, a pessoa do Cristo ressurreto e o que isso representa para cada um de nós. Eu peço, ó Deus, fala conosco e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A ressurreição de Jesus, nossa maior esperança. Quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 9. Marcos 16, 9, conta algo muito interessante. Jesus, ele ressuscita no domingo, como sabemos. E ele se apresenta a várias pessoas, como veremos hoje. Mas eu quero ler aqui o versículo de número 9, porque essa pessoa foi a primeira pessoa a ter visto o Cristo ressurreto. Então, olha só o que diz o texto sagrado.
Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Amém? Amém? Jesus aparece para Maria Madalena, e o texto diz aqui, o evangelista Marcos, os outros evangelistas só falam que foi a Maria Madalena, mas de propósito, Marcos, ele fez algo como se dissesse a nós: olha, não se esqueçam, essa Maria não era uma entre muitas outras Maria, era Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios. Meu irmão, um demônio pode acabar com a nossa vida. Um demônio pode acabar com um lar. Muitas vezes até com uma cidade. Maria Madalena não tinha um, mas tinha 7 demônios que a escravizavam. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas fala sobre esse fato. Então, guarde isso, porque vai ser determinante hoje na nossa reflexão, porque hoje eu quero trabalhar sobre 3 aspectos. Que a ressurreição de Jesus é uma mensagem de esperança aos maiores pecadores. A cada um de nós, que somos falhos e limitados. Quero também falar que se Deus já venceu a morte por meio da ressurreição de Jesus, por que Ele não pode fazer um milagre na nossa vida agora? E em terceiro lugar, eu quero também trabalhar sobre a ressurreição e a promessa de vida e vida em abundante que Jesus deixou para nós, e quero fazer um paralelo com uma passagem do Velho Testamento para ilustrar bem o que significa o poder da ressurreição. Então hoje eu quero trabalhar sobre esses 3 pontos, porque como eu mencionei no meu título, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a nossa maior esperança. Quando pensamos um pouco sobre o domingo de Páscoa e a ressurreição, é normal que existam muitas pessoas que tenham dúvida disso. Pode ver. Inclusive, alguns estudiosos vão dizer: será mesmo que Jesus ressuscitou? E lamentem comigo, porque inclusive alguns desses estudiosos são chamados de teólogos. Eles vão dizer que foi uma ficção criada por um grupinho. Aí eu diria, né, que bela ficção, não? Uma ficção que transformou a vida de milhares de pessoas e, como veremos hoje aqui, que teve o testemunho de muitas pessoas. Então a gente sabe que quem diz isso, que a ressurreição não é real, que a ressurreição não aconteceu, que a ressurreição não é um fato, é uma pessoa que não entendeu o poder de Deus, não entendeu a revelação de Deus e não acredita na palavra de Deus. E quando eu digo isso com pesar, é porque é desse grupo que nasce aquilo que chamamos de teologia liberal. A teologia liberal, ela tenta explicar a fé de forma racional. Então ela vai falar que o mar vermelho que Moisés passou não era o mar que realmente se abriu, mas havia uma seca vez por outra e o povo de Deus passou com águas pelos joelhos. É que nem na história de Joãozinho na escola, porque a professora estava contando isso. Olha, dizem que Moisés abriu o mar vermelho. E aí a professora continuou contando, mas na realidade há um fenômeno, e algumas regiões do Mar Vermelho, as pessoas passam a pés com águas na canela. E aí o Joãozinho na classe dava glória a Deus e aleluia. E dava mais glória a Deus e aleluia. E aí a professora ficou incomodada, falando: ô João, não estou entendendo. Eu estou dizendo para você que não houve milagre, que Moisés não abriu o mar,
que todos eles passaram com as águas, no máximo ali na canela. E aí João falou assim: ó, professora, então para mim o milagre foi maior ainda, porque não sei como com águas nas canelas Deus matou o faraó e todos os cavaleiros e soldados que perseguiam esse povo que passou com água nas canelas, porque é isso que o texto bíblico ensina. A teologia liberal faz isso, ela tenta levar a uma fé humanista, a uma fé racional, a uma fé onde o milagre foi um mito, um conto antigo. E eu te digo, você crê nisso? Ou você crê de fato que ao terceiro dia Jesus ressuscitou? Posso ouvir um glória a Deus? Eu acredito, irmãos, assim como Jesus nasce pelo poder do Espírito Santo, Ele ressuscita pelo poder de Deus. Então, é normal que muitas pessoas hoje tenham dúvida. E é muito normal que naqueles dias, que foram os dias bíblicos, também muitos duvidaram. Mas antes de eu ir aos meus pontos, deixa eu explicar duas coisas aqui, que foram os dois maiores fatos que aconteceram nessa semana chamada Semana da Páscoa. O primeiro fato, a primeira conquista de Deus para nós foi a morte na cruz, na sexta-feira. A morte na cruz foi o grande episódio de Deus na história. Se estamos aqui hoje, é porque Jesus morreu e verteu o sangue dele na cruz por nós. A morte na cruz é um momento em que o próprio Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ali na cruz, por meio do sangue de Jesus, nos compra com o sangue dele. Você, meu irmão, minha irmã, foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi redimido. E o que significa isso? O que significa essa compra? O que significa ser redimido? É ser resgatado. O Filho do Homem, ele veio para nos resgatar, para nos comprar. Quando ele morre na cruz, o sangue dele tem poder de nos comprar. Comprar todos aqueles que viveram antes dele, que aguardaram pela vinda dele, que estavam ali vivendo e contemplando a morte dele. E hoje é o mesmo poder. Deus pode nos comprar, ou nos compra quando acreditamos que ele morreu no nosso lugar. Por isso falamos sobre morte, falamos da cruz, falamos do sangue. Nós, servos de Jesus, gostamos de usar esse termo. Fui comprado pelo sangue precioso de Jesus. Fui selado, fui marcado. Porque, irmãos, aqui acontece um milagre. Porque ninguém poderia alcançar os céus. Porque ninguém poderia pagar o preço. Mas Jesus paga o preço por nós. Amém, meus irmãos? Então, na sexta-feira aconteceu isso. O sábado, que hoje chamamos de sábado da Páscoa, porque olha só que interessante. Essa Páscoa, que foi a Páscoa celebrada pelos apóstolos e discípulos, foi a Páscoa mais difícil para eles de todas. Por quê? Porque o que era a Páscoa, senão a libertação de... Hoje, nos perdoem, viu, meus irmãos? Estamos tendo uns problemas de microfonia, houve um problema na nossa mesa, os irmãos estão ali ajustando, né? Então, nos perdoem por essas microfonias. Voltando, o que era a celebração da Páscoa? Era a libertação do Egito. Era aquela libertação onde Deus liberta o seu povo do Egito. E o que foi essa Páscoa? Senão uma das Páscoas mais trágicas para os discípulos de Jesus. Fizeram a celebração da ceia, fizeram a celebração da nova aliança, e agora o Messias, o Salvador, morre na cruz. O Deus encarnado morre. José de Arimateia e Nicodemos levam Jesus a um túmulo, a um sepulcro. Ali é colocada uma pedra, soldados ficam vigiando aquele túmulo,
Se coloque no lugar dos apóstolos e discípulos. Prenderam o nosso chefe, prenderam o nosso rei, prenderam aquele que era o Todo-Poderoso, mataram ele na cruz como um bandido. O corpo dele foi tirado da cruz, a roupa dele foi ali feita, foi distribuída ali para os soldados, foi jogado sorte para ver quem ficava com a roupa dele. Os discípulos agora estavam com medo, meus irmãos. E assim encerra-se a sexta-feira. Imagine o sábado de Páscoa, porque só recapitulando uma outra ideia aqui, o sábado era o grande dia da festa da Páscoa. A Páscoa começava a ser celebrada dias antes, mas o sábado era o grande dia que os judeus se reuniam para celebrar o quê? A libertação do Egito. E agora? Os discípulos de Jesus, como que deve ter sido essa Páscoa para eles? Horrorosa, de um silêncio ensurdecedor. E o nosso rei, e o nosso Messias, e aquele que governa sobre tudo, e aquele que tem poder sobre as águas, e aquele que cura cegos, surdos, mudos, e aquele que expulsa demônios, está morto. Se coloque no lugar no sábado. A sexta-feira já foi trágica de ver aquele povo que outrora dizia, ele é o rei, e agora na sexta-feira ver uma multidão que outrora o prestigiava como rei, só porque ele multiplicava pães e peixes, agora essa multidão gritava, crucifica e solta Barrabás. Imagine os discípulos, meus irmãos. Imagine como que estava Pedro, João, Paulo ainda não tinha se convertido, só depois. Os discípulos ali, as mulheres, a mãe de Jesus, Maria, Joana. Foi terrível ver Cristo apanhando, Cristo levando a cruz, e de repente ver Cristo ali ser erguido que nem um marginal. Se você não sabe, a morte de cruz era a mais horrenda, era o castigo mais cruel dado à pessoa mais vil. Jesus morre numa cruz, o lugar mais vil de todos. Parecia que o inferno tinha vencido. Os inimigos de Cristo tinham vencido. Os judeus, fariseus, líderes religiosos que criaram motim, pareciam que eles tinham vencido. Os romanos pareciam que tinham vencido. E os apóstolos e discípulos pareciam que tinham perdido. E aí, como eu disse, veio o sábado. E esse silêncio ensurdecedor está sobre eles. E eles estão com medo. Mas veio o domingo. Aleluia. O domingo pela manhã. Agora, por que eu estou falando tudo isso aqui? Lembra que eu disse que os dois maiores fatos aconteceram? Foi a morte de expiação, a morte de propiciação, a morte onde Ele nos resgatou na sexta. Mas o domingo foi a ressurreição dEle. E no domingo, a história é reescrita. No domingo, tudo muda. Tudo muda. Então percebam que foram dois acontecimentos, dois episódios maravilhosos. E por isso que o título da minha mensagem é A Ressurreição de Jesus, Nossa Maior Esperança. Porque, irmãos, quando pensamos um pouco sobre essa questão, a ressurreição de Jesus é uma doutrina que gera em nós, ou deve gerar em nós, muita esperança. Muita esperança. Porque todos nós somos pecadores e, como pecadores, mereceríamos ser punidos. A morte, para nós, é o final de tudo. Na nossa perspectiva de vida, a morte é o final de todas as coisas nessa existência. E a morte, ela é implacável. Ela é implacável porque nunca existiu ninguém que venceu ela, exceto Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluias. Percebam que em todas as eras,
todas as eras, todos os povos, todas as nações, todos os impérios, todos os poderosos, ricos, milionários, sábios, ninguém escapou da morte. Ninguém. Ninguém escapa e ninguém escapará. E perceba que a morte para nós é o fim de tudo. Mas Jesus venceu a morte, o grande aguilhão. Jesus venceu, o Pai venceu, o Espírito Santo venceu. E lembrar desse fato, de que a morte foi vencida no domingo da ressurreição, é algo maravilhoso ao nosso coração. É a promessa de maior consolo que o mortal poderia ter. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo. E como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 14, se não existisse a ressurreição, a nossa fé seria em vão. Porque qual é o final da nossa fé? Se não um dia reinar com Deus por toda a eternidade. A ressurreição nossa, que um dia acontecerá, é o último presente do homem caído e o primeiro presente do homem regenerado e glorificado. Vou repetir. A nossa ressurreição, porque Jesus ressuscitou, será o último presente do homem caído, que será glorificado e que adentrará na eternidade. Logo, será o primeiro presente da eternidade. Percebam isso. Como a ressurreição é um marco na nossa vida. Por que eu digo último presente? Porque mesmo aqueles que durante essa vida, como é o caso de Lázaro, como é o caso da filha de Jairo, ou como é o caso do filho da viúva de Naim, que ressuscitaram, aquela ressurreição ainda não foi total. Podem ver que Lázaro morreu, ou Lázaro está entre nós. Não. Aquelas ressurreições foi para mostrar que Jesus tinha poder sobre qualquer morte. Mas podem ver que Lázaro voltou a morrer de novo. A filha de Jairo voltou a morrer de novo. O filho da viúva de Naim voltaram a morrer de novo, assim como as ressurreições com o profeta Elias e com o profeta Eliseu que eles fizeram. Voltaram a morrer de novo. Mas para nós, a doutrina e o ensino da ressurreição é o último presente de Deus para nós. É o último dessa vida caída. Mas é o primeiro presente que passará dessa vida, porque é o primeiro presente da eternidade, porque a gente só vai entrar na eternidade se de fato a gente for ressuscitado. Podem ver que o Senhor Jesus disse que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que ele disse ainda que morra? Porque nem todos morrerão. Haverá um remanescente de pessoas vivas que não passarão pela morte, mas serão arrebatados num piscar de olhos. Amém, meus irmãos? Jesus venceu a morte, e Ele mesmo fez isso naquele domingo. E o apóstolo Paulo declara isso, lá em 1 Coríntios 15, 55 ao 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida quando Jesus ressuscitou. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? O próprio Jesus disse lá em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou. Em Apocalipse 1, 18 diz que Ele vive e que Ele tem nas suas mãos as chaves da morte. Aleluias. Então, meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre isso, porque a ressurreição de Jesus é a maior mensagem de esperança sobre todas as esperanças. Nada se compara a isso. Porque se Ele ressuscitou,
ele inaugurou uma nova era, que é a era onde pecadores podem adentrar no céu. Meu professor José Carlos dizia lá no seminário, enquanto ele nos ensinava: eu sei que eu irei entrar no céu, porque Jesus ressuscitou e ele entrou nos céus, ele abriu a porta dos céus para todos os filhos de Deus. Você irá para lá, meu irmão? Ele abriu essas portas. E aqui, em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero falar um pouco para vocês sobre isso que mencionei logo na minha introdução, que, em primeiro lugar, a mensagem da ressurreição, ela é a mensagem da maior esperança a pecadores, cada um de nós, que somos limitados, fracos, doentes, muitas vezes miseráveis, e foi para pessoas assim, como nós, que um dia Jesus ressuscitou. E ele não só ressuscitou, mas percebam, olha o que o texto bíblico vai nos ensinar. Ele se apresenta. Lembra o que eu disse? Que lemos Marcos? Jesus aparece para quem? Em primeiro lugar, meus irmãos, para Maria Madalena. Talvez você não compreenda o contexto aqui, mas Jesus não apareceu para Pedro, que era o líder dos apóstolos, nem para Tiago e João, que eram os 3 líderes junto com Pedro. Jesus aparece para uma mulher, numa sociedade machista. Lembram daquela mulher que foi trazida a Jesus porque ela era uma adúltera? Ali refletia um pouco o diagnóstico daquela sociedade e de como os judeus pensavam. Os judeus, eles eram machistas naqueles dias, porque levaram a adúltera, mas ela não tem como praticar o adultério sem um homem. Por que não levaram o adúltero? A sociedade é machista. O papel da mulher, quem resgata no Novo Testamento, é Jesus. Jesus resgata o papel da mulher. E aqui a ressurreição mostra isso. Foi uma mulher, mas também não foi uma mulher especial como Joana, como Isabel, e muito menos como Maria, sua mãe. Foi Maria Madalena, aquela que um dia foi prostituta. E o texto de Marcos diz que ela tinha 7 demônios. Queria gastar aqui um tempo com vocês sobre isso. A ressurreição de Jesus é um anúncio a pecadores, como eu e você. Pecadores. Ele ressuscita e ele apresenta-se a Maria Madalena. Vamos ler Marcos 16, do 1 em diante, para a gente degustar dessa ideia melhor. Estarei lendo na NVI. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas.
Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha só que coisa linda, irmãos. Jesus aparece a Maria Madalena. Os outros evangelhos vai dizer que também, logo depois de aparecer a Maria Madalena, outras mulheres que o texto aqui mostram, que era Maria, mãe de Tiago e Salomé, viram Jesus também. Outro grupo de mulheres. Jesus vai se apresentando às mulheres. Podem ver que no texto em que o nosso irmão Zé Lucas inclusive leu, elas se prostram aos pés de Jesus. Depois, Jesus, como diz o texto aqui, aparece para quem? Para 2 outros discípulos que estavam indo ao campo, ou no caminho de Emaús, como conhecemos. Então percebam que aqui também Jesus aparece a mais outros 2. Deixa eu gastar aqui um tempo, irmãos. Presta bastante atenção nisso. No dia da ressurreição, ele veio a uma ex-prostituta. Não era só uma ex-prostituta, era uma ex-endemoniada, que era surrado por 7 demônios. Pense nisso por um momento. Não se esqueça dessa figura. Depois ele aparece para algumas mulheres. E agora ele vai e se apresenta para 2 discípulos no caminho de Emaús. Esses 2 discípulos estavam como, meus irmãos? Desanimados também. Se os apóstolos estavam com medo, estavam enclausurados e numa casa fechada, esses discípulos de Emaús, que depois os demais evangelhos vão dar até o nome de um deles, que era Cleopas, eles estavam indo embora. Por quê? Lembra que eu disse? Morreu o nosso rei, morreu o nosso Salvador. Ora, se ele não pôde salvar ele próprio, quem dera a mim. Se ele não pôde se manter vivo, como que ele me manterá vivo? Se ele não pôde vencer o Império Romano, se ele não pôde vencer os líderes religiosos judeus, como eu vencerei? E aí eles estavam indo embora, no caminho de Emaús, como conhecemos. E a Bíblia fala que Jesus chega a eles e pergunta o que eles conversam. E como lindamente nossa querida irmã Neuza pregou na quarta, eles começam a perguntar, ou melhor, Jesus pergunta a eles, e eles inclusive repreendem Jesus. Ora, você não sabe dos últimos acontecimentos? Vocês não leram o jornal? Vocês não viram a TV? Como se fosse nos nossos dias, né? Vocês não escutaram o rádio? Você não está sabendo de nada? Ô rapaz, você é um desavisado, hein? Começam até a chamar a atenção de Jesus, os 2. E Jesus então começa a explicar a palavra de Deus, citando os profetas. E a Bíblia diz que quando eles chegam ali, próximo a Emaús, o dia já estava se findando, e Jesus fez de conta que ia adiante. Meus irmãos, essa cena é maravilhosa, né? Jesus faz de conta, Cleopas, Shalom Adonai. E o outro irmão, Shalom. Ele fez de conta. Agora, vem cá, Jesus ia de fato passar adiante? Não, mas ele fez de conta. O texto bíblico diz, o texto bíblico demonstra que ele deu a entender que eu estou indo, estou deixando vocês. Mas já como era noite, então eles chamaram Jesus. E aí Jesus aceita, como se não soubesse. E aí Jesus então vai, e na hora que ele dá graças, eles reconhecem que é Jesus. E Jesus desaparece. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos. Lembra a primeira? Vamos pegar a primeira pessoa. Maria Madalena, ela era quem, meus irmãos?
Ela era Maria, mãe de Jesus? Uma mulher piedosa, consagrada? Não. A ressurreição veio em primeiro lugar a ela, que estava uma ex-prostituta. Porque Deus deixou isso na Bíblia, meus irmãos, para mostrar que há jeito para qualquer pessoa, há jeito para qualquer vida. Eu imagino que durante o ministério de Jesus, Maria Madalena sempre era vista, sabe, com aquele olhar meio, será? Será que ela foi liberta? Porque é assim que a gente faz ou não? Faz ou não? Deus perdoa ou não perdoa? Mas as pessoas perdoam? Vamos lá, eu vou perguntar de novo. Deus perdoa ou não? Mas as pessoas perdoam? Não, não perdoa. Sejamos honestos. Na primeira escorregada do fulano, depois de 10 anos que a pessoa já não peca mais, alguém ainda diz, eu sabia. Meu irmão, o camarada tem 10 anos de libertação. Aí ainda a gente tem a ousadia de dizer, eu sabia que tinha um gadareno enrustido ali. É assim ou não é? Mas Jesus apareceu para quem? Para ela, Maria Madalena. Como que atestando para nós? Eu sou a esperança daqueles que estão no fundo do poço. Eu sou a esperança quando todos podem até ter um estigma. Eu sou a esperança para qualquer um que crer em mim e que me buscar. Aleluias. E agora aqui os dois discípulos, vamos colocar um apelido para eles, irmãos? Fracotes, não? Foram embora, viraram as costas, não foi? Mas vem cá, Jesus foi a esperança para esses dois fracotes? Jesus ainda fez com que ia passar? Vem cá, não é assim que Jesus faz na nossa vida? Muitas vezes. Parece que Ele se esqueceu da gente. Parece que Ele virou as costas. Quero te dizer hoje, no domingo da ressurreição, só parece. Porque Ele está esperando você convidar Ele para comer com Ele. Porque foi isso que eles fizeram. Eu acredito, aqui são especulações minhas, tá, irmãos, que Cleopas e o outro discípulo, num primeiro momento, trataram Jesus com desdém, porque o texto diz isso. Ora, você é um forasteiro que não sabe de nada? E eu imagino eles pensando algo assim, o que você, forasteiro, veio fazer em Jerusalém? É Páscoa. E o maior acontecimento da Páscoa foi o rebuliço que aconteceu. Mataram o Messias, mataram Jesus. Você não sabe? Eu imagino aqui, né, traduzindo para os nossos dias, olha, que pessoa bitolada, que camarada é esse? Né? Imagina os dois tratando Jesus com descaso ali. Mas Jesus foi paciente com eles, não foi? E Jesus começa então a citar as Escrituras, citar a lei, citar as profecias, citar os acontecimentos. E o que acontece? Acontece toda essa história que conhecemos. Jesus faz de conta que vai embora, fica, e ali Jesus então parte o pão e eles conhecem. Percebam que houve uma mudança neles. Porque ainda, acréscimos meus, tá? Durante aquela peregrinação, que são algumas horas, são por volta de alguns quilômetros, andando a pé, eu acredito que os dois deviam assim dar uma cutucada no outro e falar assim, conhece as Escrituras, não? Ele está citando bem para a gente, não? Eu imagino que eles, daquele desdém inicial, foi quebrando essas barreiras, sabe? Porque de fato Jesus estava explicando as Escrituras. Então, daquela repulsa inicial, agora já se tornou um apreço. Quando Jesus disse, estou indo, Shalom Adonai, estou indo, estarei passando adiante. Eles, não, fica mais um pouquinho, foi bom o papo. Eles gostavam de papo, eles gostavam de um bom papo. E o papo dele era um papo interessante, porque era um papo das Escrituras. Guardem isso. O domingo da ressurreição é uma lembrança para aquele que está querendo desanimar. Vem cá, durante esse ano, que já estamos em abril ainda, nesse início de ano, ou nesses últimos anos, você tem pensado em desanimar?
Você tem pensado de ser um fracote como Cleopas e o amigo? As coisas não veio dando como você queria, porque qual é o diagnóstico que entendemos aqui com Cleopas e o amigo? Eles eram discípulos, mas as coisas deram errado para eles, eles estavam desanimando. Vem cá, você já pensou em desanimar da fé? Desanimar de Jesus? Eu quero te dizer que o domingo da ressurreição é a lembrança de que Ele vai àquele que vacila. E Ele tem paciência com aquele que vacila. E mesmo nós, quando vacilamos, o tratamos com indiferença ou desdém, ou quem sabe somos petulantes, eu quero te dizer que Ele é paciente com você. Ele vai te explicar, Ele vai te chamar, porque Ele te ama. O domingo da ressurreição é uma aparição para aquela que vivia perdido e era escrava de demônios, mas é uma aparição àqueles que perderam a esperança, aqueles que estão olhando para a vida, quem sabe para o casamento, quem sabe para os filhos, quem sabe para o trabalho, e dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ou quem sabe para a saúde, dizendo: o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor está passando adiante, porque Ele não deixou a minha cura. Eu quero te dizer, faça como Cleopas, faça como um amigo, só convida Jesus para entrar na tua casa, porque os seus olhos vão se abrir. E aqui, olha a mudança desses dois fracotes. Agora, mesmo noite dentro, eles voltam correndo para Jerusalém. Aleluias! E eu quero voltar e destacar dois acontecimentos aqui. Olha o finalzinho do 11. Porque quando Maria Madalena e as mulheres voltam para os apóstolos, o que diz o versículo 11? 16:11 de Marcos. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, o que eles respondem? Eles não... Vem cá, eram os apóstolos? Eram. Caminharam com Jesus? Caminharam. Vacilaram? Vacilaram. Ela entrou e agora disse: eu vi. E eu acredito que aqui Marcos não registra, e ela conta toda a experiência. Eu achei inclusive que era o jardineiro. Mas quando ele citou Maria, com aquela expressão peculiar, com aquele timbre peculiar, eu conheci. E eu quis até tocar nele, e ele disse: não, ainda não subi para o Pai, não toque em mim. Não me pergunte o porquê. Nas outras versões, irmãos, as mulheres se prostram e tocam. Eu acho que elas foram afoitas, elas já viram o mestre, já se lançaram e agarraram os pés do mestre. Percebam, elas estavam agora, irmãos, como que elas estavam? Elas foram ao túmulo, possivelmente cabisbaixas. Agora elas voltavam adiante, cheias de esperança. E os apóstolos não acreditaram. Tá? O texto está dizendo aqui. E aí, de repente, chegam quem? Vamos lá. Versículo 12, olha só. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Ah, meu Pai! Quem que não creu, pastor? Os romanos? Não, os romanos mandaram matar. Os líderes religiosos não, mandaram matar. Os soldados? Não. Aqui o texto está falando sobre os discípulos. Os discípulos, em especial, os 12, ou melhor, os 11, porque Judas já não estava mais entre eles, e algumas mulheres que possivelmente estavam ali com eles, como Maria Madalena, como é o caso também de Salomé, Maria mãe de Tiago, possivelmente estavam com eles, fechados. A Bíblia vai falar que eles ficaram trancados, porque eles estavam com medo de que fossem os próximos a serem mortos. Então vem Maria Madalena, vem as mulheres, conta, eles não creem. De repente chegam dois, correndo suados, e conta tudo. E eles, ah é? Tá, conta outra. O que eu quero destacar agora aqui, meus irmãos? Lembra que eu disse no meu primeiro ponto que a ressurreição é uma aparição de Deus para nós que somos pecadores. É uma demonstração de esperança a qualquer pessoa. Foi assim para Maria, foi para Cleopas e seu amigo,
e agora está sendo para os apóstolos. Porque aqui, nesse episódio, a gente gosta de destacar que Tomé foi o único que não creu. Não, Tomé foi o último, tá? Foi o mais difícil a ser convencido. Mas aqui os 11 não creram. Não é isso que está escrito no texto, meus irmãos? Foi isso que está escrito aqui. Eles não creram. Vem cá, meu irmão. Vem cá, minha irmã. Está duvidando das promessas de Deus? Está duvidando do que Deus te prometeu? Está duvidando de que Deus pode tudo? Será que a incredulidade também está entrando no seu coração em alguma área da tua vida? Será? Eu quero te dizer que o domingo da ressurreição é uma mensagem de esperança, inclusive para nós, que muitas vezes começamos a perder a esperança, perder a fé. Quem sabe fé na vida, fé no próximo, fé em Deus, fé na igreja, fé em si mesmo, fé nos dons. Porque muitas vezes a vida é dura, a vida não é colorida, ela é preto e branco. E muitas vezes quando as coisas não acontecem como queremos, a gente começa a desanimar. Isso me fez lembrar o testemunho recente do Felipe Rente com a Natália aqui, nos presenteando com o Pepe. Quando eles perderam o bebê na primeira ocasião, ele queria jogar a toalha. Por quê? Porque tudo desmoronou. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente quer jogar a toalha? Quantas são nas nossas vidas que a gente desiste do próximo? A gente crê que Deus pode perdoar alguém, até que esse alguém faça algo contra nós. Aí a gente diz, não, Deus não pode perdoar. Aquele camarada é muito pecador. E aí a gente começa a viver um cinismo no reino, parecido com o que os apóstolos fizeram agora. Sejamos honestos, meus irmãos. Eles foram treinados na fé ou não? Foram. Eles viram milagre ou não? Viram. O mestre tinha acabado de dizer que ele morreria ou não, mas que ele ressuscitaria, e por que eles duvidaram? Foram difíceis ou não? Foram teimosos ou não? Parecido conosco ou não? Quantas são as vezes, irmãos, que a gente está querendo jogar a toalha, dizer não aguento mais? Isso me faz lembrar, muitas vezes, quando eu tenho contato com alguns pastores, e que eles estão, só esperando a aposentadoria sair para abandonar o pastorado. E aí, nessas horas, eu digo para eles, eu falo, pastor, agora que vai ser a sua melhor fase da vida. Ou seja, enquanto precisa da igreja, porque são sustentados pela igreja, porque o pastor, ele não tem um salário, geralmente nas igrejas que podem há uma prebenda, há uma ajuda, há sim um salário, mas nós não chamamos de salário porque o pastor não é contratado, é ofício, é vocação, tendo muito ou tendo pouco. Quantos são os pastores que eu já ajudei aconselhando, que eles só estavam esperando se aposentar para depois jogar a toalha no pastorado, porque pastorear dá muito trabalho. Percebam como nós somos pequenos. Muitas vezes servimos por troca, servimos por uma expectativa humana, não servimos porque de fato acreditamos nas promessas, e agora a gente está diante de 11 valentes que escreveram a história, mas eles estavam incrédulos. A ressurreição no domingo de Páscoa é a esperança de que Deus pode aniquilar de vez com qualquer incredulidade no nosso coração. Amém, meus irmãos? Não duvide do seu Jesus. Não duvide do dom do Espírito Santo. Não duvide da igreja do Deus vivo. Não duvide que o nosso rei continua governando sobre tudo e sobre todos, e que nós só participamos de um projeto porque ele reina sobre todos. Ele pode dar a entender que está passando adiante de nós, mas cumpre a nós só convidá-lo. E quando vier algumas mulheres, quem sabe uma Maria Madalena, ou quem sabe 2 discípulos fracotes, porque eu acredito aqui que foi mais isso que aconteceu também. A Maria Madalena, ela está falando besteira. Esses dois aí, esses dois que acabaram de virar as costas, esses dois que acabaram de jogar a toalha, estão voltando e dizendo que viram Cristo. E nós?
discípulos do Mestre. Vamos lá aqui, vamos pensar também numa outra coisa, o texto não diz, mas vamos supor aqui o favoritismo. Aí aqui pegou na canela, pegou aqui, de jeito neles, foi na jugular. Ora, o Mestre diz que vai ressuscitar. A gente abandona tudo. Abandonamos barco, abandonamos família, seguimos Ele, sofremos, estivemos prestes a morrer, ser apedrejado com Ele. Agora, na hora da ressurreição, aparece para Maria, aquela lá, que o capeta, as mulheres, para os fracotes, e para a gente não. Onde entra ser um apóstolo? Do que me vale ser um apóstolo, se na hora da ressurreição ele não se apresenta? O domingo da ressurreição é uma mensagem onde Deus restaura todas as áreas da nossa vida. Amém, meus irmãos? E aqui, continuamos o texto agora, olha só, 14. Mais tarde, aleluia, presta bastante. Meu irmão, como eu amo ler as Escrituras. Tem vezes que vocês não imaginam para mim como é difícil pregar para vocês. Porque eu não tenho uma mensagem, eu tenho umas 10. Porque é tanta riqueza, irmão, que qual que é o meu conflito? Muitas vezes eu me perco no que falar. Eu falo, meu pai, tem tanta coisa para falar. Eu fico, Senhor, me ajuda a selecionar. Presta atenção no texto. Mais tarde, Jesus deixou eles curtir uma decepção mais profunda. Maria continuou olhando para Pedro e falando, Pedro, eu estou dizendo, Pedro, Tiago e João, que eram os filhos do trovão. Cleopas e o amigo dizia, Tiago, João, é verdade. Falou. Beleza, Cleopas. Então quer dizer que ele aparece para vocês. Quando vocês estão jogando a toalha, quando você chuta o pau da barraca, quando vocês viram as costas, vocês fizeram que nem a mulher de Ló, rapaz. Voltaram, vocês não só olharam para trás, mas vocês foram embora. Ele vai atrás disso. Perceba, meus irmãos, os caminhos de Deus não são que nem os nossos. Guarde isso, meus irmãos. Há esperança para o quebrado, há esperança para o falido, há esperança para o endemoniado, há esperança para o drogado, há esperança para o traficante, há esperança para o político corrupto, há esperança para o maligno. Por quê? Porque o domingo da ressurreição Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, Ele pode tudo na nossa vida, amém? Inclusive no coração de 11 apóstolos. Mais tarde quando, pastor? Mais tarde, vem cá, está demorando Deus fazer algo na sua vida? Aleluia, só dá glória a Deus, meu irmão, só dá glória a Deus. É no tempo dele, é na hora dele, é do jeito dele, é do critério dele. Ele cuida de você. Pastor, eu estou na igreja servindo há tanto tempo, fazendo teologia, estudando, me santificando. Deus abençoa a irmãzinha fofoqueira. Pode, pastor? Pode, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Pastor, eu estou aqui, meu Deus, cura o que saiu da Cracolândia, pastor. Meus irmãos, é o jeito dele, é a forma dele, é o poder dele. A gente só aceita a glória a Deus. Amém, meus irmãos? Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Jesus aparece para eles. E agora eu quero citar apenas os meus últimos 2 pontos para a gente orar. Quero ser bem cirúrgico aqui. Se Deus já venceu a morte, em segundo lugar, porque Ele não pode resolver o seu problema hoje, porque Ele não pode curar as suas mazelas agora. Se Ele venceu a morte, que era o maior adversário nosso, depois de Adão e Eva, por que Ele não pode transformar a nossa vida? Perceba, meus irmãos, Ele venceu o maior adversário, porque Ele não pode
converter teu marido? Porque Ele não pode trazer de volta os teus filhos? Porque Ele não pode converter a tua esposa? Porque Ele não pode mudar o teu coração? Ele pode. Olhe para o domingo da ressurreição como um anúncio de que Ele pode tudo. Talvez você diga assim: pastor, mas eu já tentei mudar e não consegui. Parabéns, você tentou. Saibam que tem coisas que nós fazemos e nós devemos fazer o nosso melhor, mas nós vamos até aqui, no nosso ponto final. Do ponto final em diante, é a área de atuação daquele que ressuscitou. Amém, meus irmãos? Por isso que creia que Ele pode mudar o teu coração, que Ele pode mudar os teus sentimentos, que Ele pode mudar a tua vida, que Ele pode reescrever a tua história, porque Ele ressuscitou. Se Deus já venceu a morte, porque Ele não pode resolver o seu problema financeiro, porque Ele não pode resolver os seus dilemas, porque Ele não pode arrancar o seu vício, porque Ele não pode arrancar a sua fraqueza, porque Ele não pode restaurar o seu casamento, porque Ele não pode te dar uma cura, ou quem sabe mandar embora todos os demônios que te atazanam. Creia, Ele tudo pode. Esse poder não é da igreja. Meus irmãos, é maravilhoso ser um cristão, é maravilhoso ser um seguidor de Jesus e da Bíblia Sagrada, mas quem faz tudo não é a igreja, é o Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Ter uma igreja, ter uma denominação, ter uma tradição é maravilhoso, porque a gente se identifica, a gente se nutre, mas quem realizará grandes obras na nossa vida é aquele que ressuscitou. E agora, em terceiro e último lugar, eu quero apenas citar Ezequiel 37. Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Ali foi uma visão, uma figura de linguagem, uma metáfora. Mas o que estava acontecendo ali com Ezequiel? Ezequiel era um sacerdote, filho de sacerdotes, linhagem sacerdotal, e que foi deportado para a Babilônia na segunda investida de Nabucodonosor. Ele e mais 10.000 oficiais foram viver ali às margens do rio, de uma cidade distante da Babilônia por volta de 80 quilômetros. Enquanto Daniel estava servindo na corte, Ezequiel estava entre os campesinos, às margens do rio Quebar. E ali ele estava. E ali Deus separa ele como profeta. E quando Deus separa ele como profeta, ele começa a profetizar. E é muito interessante que do capítulo 1 até o capítulo 32 de Ezequiel, são profecias dizendo: olha, o castigo virá. O castigo virá. E de repente, 8 meses depois, ele fica sabendo, ou por volta de 6 a 8 meses, chegam as notícias: Jerusalém caiu. Jerusalém caiu. O templo caiu, tudo está despedaçado. E aí do capítulo de número 33 a 48, ele agora começa a profetizar aquele povo, e a mensagem que Deus dá a ele é de restauração. É aí que está o contexto de Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. O que era aquela profecia? Vocês estão vendo a nação santa, o povo de Deus e o templo em cinzas. Mas Deus está dizendo que desse vale de ossos secos, o Espírito Santo vai ser derramado. E ali vai surgir um exército poderoso. E a palavra de Deus dita a ele era: profetiza aos ossos. Meus irmãos, é loucura, não é? Profetiza aos ossos, não parece coisa de doido? Você está vendo um monte de osso. Mas irmãos, deixa eu te dizer, ser um crente é andar na contramão do mundo, tá? É isso aí, meu irmão. Não espere que você vai ser compreendido. Não, você não vai ser compreendido, você vai ser ridicularizado, você vai ser boicotado. Agora, se você está agradando o mundo, questione seu cristianismo. Tem alguma coisa esquisita aí. Porque quem se consagra, o mundo não gosta. Quem proclama o evangelho, o mundo não gosta.
E quem acredita no sobrenatural, sobre aquele que vive no meio da morte dos ossos, é coisa de doido, mas é para isso que a gente está aqui. E o que eu queria parafrasear aqui com Ezequiel 37? Porque ali, a nação que estava em cinzas, né, nos faz lembrar até aquele pássaro, fênix, que nasce das cinzas, né? Foi isso que aconteceu. A nação estava no cativeiro, estavam destruídos, mas Deus disse: eu vou restaurar o meu povo. Eu vou restaurar o meu povo. Vai ser um exército. E Deus fez isso depois de 70 anos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Eles voltaram para casa. A glória da segunda casa se tornou maior do que a primeira, e o Messias veio e morreu no nosso lugar e ressuscitou ao domingo. O que eu quero dizer agora para a gente orar? Quero ler com vocês o Romanos 8:11. Abra sua Bíblia em Romanos 8:11, para a gente orar agora. Aleluia. Romanos 8:11. Lembra que eu disse que a ressurreição é um anúncio de esperança, que a ressurreição é um anúncio de que Deus tudo pode, e a ressurreição, ela também deve ser uma prática, onde a gente olhe para os ossos secos, que estão diante de nós, na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso coração, na nossa mente, e a gente creia que se Ele ressuscitou e venceu a morte, Ele pode fazer novo tudo na nossa vida. Basta você crer de todo o coração. Porque em Romanos 8, capítulo 8, versículo 11, esse texto eu sou apaixonado. Todas as vezes na minha vida que eu me sinto fraco, que eu me sinto impossibilitado, que eu falo, não, eu não consigo, eu lembro desse texto. Porque olha só o que diz esse texto. E, vírgula, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Explicando o texto de forma objetiva, porque é claro, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, o Espírito Santo trabalhou no corpo de Jesus, deu a ele vida, e ele se tornou ressurreto, e ele continua ressurreto à direita do Pai agora, aleluias. Se esse mesmo Espírito que trabalhou no corpo de Jesus, esse mesmo Espírito agora também, presta bastante atenção nas palavras, também dará vida a seus corpos mortais. A palavra de Deus está dizendo que assim como o Espírito de Deus ressuscitou Jesus no túmulo, enviando anjos, abrindo o sepulcro, fazendo milagres, esse mesmo Espírito dará vida aos nossos corpos mortais. Você crê nisso, meu irmão? É o que a palavra de Deus nos ensina. Por meio, não é por nós, não é a minha fé, é a fé que eu tenho em Deus. Porque é Deus quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Jesus é Deus. Mas agora o Pai e o Filho, na pessoa divina, e o Espírito Santo trabalharam ressuscitando Jesus. E aqui o texto mostra o poder da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Meus irmãos, o que o texto está querendo nos dizer? Creia que a ressurreição não foi algo que ficou no passado, mas é algo que atinge o seu corpo, a sua mente, a sua alma, o seu passado, o seu presente, agora. E Deus pode ressuscitar essa área que está morta agora. E por que eu usei o profeta Ezequiel e eu queria orar com você? Porque o que ele fez? O que Deus disse para o profeta? Profetiza sobre os ossos, profetiza. E a Bíblia diz que dos quatro cantos vieram o Espírito Santo, e ali os ossos começaram a bater uns nos outros. Irmão, eu sei que é meio macabro, meio estranho essa cena. Imagina você ter uma visão dessa, meus irmãos. Mas é Deus, tem coisa que é milagre. Presta atenção, meus irmãos. Pela fé, ouça os ossos batendo, ouça os ossos batendo,
Mas para tudo isso você precisa fazer o que? Exercitar o que Ezequiel fez. Citar a palavra, crer na palavra, orar a palavra, dizer: eu acredito que a ressurreição é um milagre de Deus para pecadores que nem eu. Se Jesus apareceu para Maria Madalena, se Jesus apareceu para 2 discípulos que estavam virando as costas, se Jesus apareceu para apóstolos que estavam com medo e estavam com incredulidade, e Jesus teve paciência deles, inclusive de Tomé, Jesus também terá de mim, no nome dele. Amém, meus irmãos? Creia nisso e comece então a orar em cima disso, pelos seus filhos, pelos seus problemas, pelos seus dilemas, pelas suas limitações, e comece a realmente crer no poder da ressurreição que está em Cristo, que é um presente de Deus para mim e para você. Amém, meus irmãos? A ressurreição de Jesus é a maior esperança, que um dia estaremos com Ele lá na glória, mas já desfrutamos agora de gotículas de milagres, se de fato crermos como fez Maria Madalena, os 2 discípulos de Emaús e os apóstolos. Amém? E a Bíblia fala que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, mais de 500, e na sua última aparição foi elevado aos céus, e ali Ele está. Mas o poder do Espírito está sobre você e eu, que possamos pegar o vale de ossos secos de Ezequiel, quando a gente ver um problema, e a gente pode dizer para aquela área: eu creio na ressurreição, eu creio que o Espírito Santo está em mim, está sobre nós, e dessa forma a gente vai desfrutar dos milagres do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua crise? Qual que é o seu limite? Coloque agora diante de Deus e creia que Deus vai mudar a sua vida e a sua história. Comece a orar a Ele, aonde quer que você esteja, e diga de todo o coração a Deus: Senhor, me perdoa pela minha incredulidade, me perdoa pelos meus desânimos, me perdoa, quem sabe, porque eu dei ouvido a mim mesmo ou a tantas pessoas, mas agora eu quero acreditar que o domingo da ressurreição é o anúncio de que Jesus venceu, para me salvar, mas para me transformar agora também. Comece a orar, apresentar a área da tua vida que você tem tido dificuldade, e eu não tenho dúvida que o milagre do Senhor virá sobre você. Você vai ouvir ossos bater, depois você vai ver os tendões crescer sobre os ossos, depois você vai ver músculos sobre os tendões, depois pele, depois pelo, e depois vai ver um exército agora de pé, vivendo diante de Deus, porque é assim que Deus faz, porque Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, e hoje Ele está vencendo por você e por mim. Deus tudo pode na sua vida, somente creia nele e espere o agir dele. Pai, eu entrego essa palavra ao coração dos meus irmãos. Pai, eu oro agora juntamente com eles e os meus irmãos que passam por dilemas, por lutas, e quem sabe em algumas áreas da vida já até desfaleceram, mas assim como o Senhor se apresentou a Maria Madalena, ó Deus, eu não tenho dúvida que o Senhor vai se apresentar ao meu irmão, porque a ressurreição é o anúncio de que o Senhor pode se revelar a pecadores como nós. Senhor, eu te peço, por qualquer área da vida do meu irmão e irmã, qualquer limite, qualquer situação que o meu irmão e irmã está passando, seja no seu trabalho, no emprego, seja crises pessoais, sejam quem sabe o cinismo, quem sabe a frieza, quem sabe os próprios demônios tentando distraí-lo do teu caminho e até desanimando eles. Ó Deus, que nessa hora, assim como o Senhor se revelou poderosamente aos teus discípulos no passado e apóstolos, eu te peço que o Senhor restaure a vida, a fé, as emoções, o coração, as famílias de cada um dos meus irmãos, porque o Senhor venceu a morte. E a tua palavra diz que assim também o Espírito Santo de Deus vivificará. O Espírito Santo de Deus também
por meio do teu poder, dará vida aos nossos corpos mortais. Ó Senhor bendito, eu te peço, faça um milagre na vida do teu povo e derrama transformações, graça, salvação, libertação na vida dessa alma que te clama agora. Porque, Senhor, como é bom e como é maravilhoso se lembrar de que o Senhor ressuscitou. E aqui estamos para te prestigiar, para te homenagear, para te glorificar e te exaltar, porque tu vives e reina. Ajuda-nos a ser como Ezequiel, que contra as possibilidades naturais crê no teu poder e profetiza. Que possamos orar a tua palavra, que possamos crer na tua palavra e que possamos nos apropriar das tuas promessas, agora e para sempre. É assim que eu oro e te suplico, em nome de Jesus. Amém. Tudo será possível ao que crê. Creia no Senhor e deixa Ele fazer um milagre na sua vida, amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Uma feliz Páscoa a todos, um excelente domingo de Páscoa com as suas famílias. Podem se abraçar, meus irmãos e irmãs. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus continue te abençoando também. Uma feliz Páscoa. Uma semana de vitória a todos. Está encerrado o nosso culto. Deus abençoe.